Bom, estamos aqui hoje para debater sobre a judicialização da saúde com o professor da UERJ, Felipe Assenzi. Muito obrigado por ter aceito o convite, Felipe. Você tem uma pesquisa muito interessante com corte empírico, financiada pelo CNJ, com a professora Roseni, em parceria com o Lápis, sobre justamente essa judicialização da saúde no Brasil como um todo. E já é um tema que você vem estudando há bastante tempo, desde a época da graduação na UF. E aí eu queria que você começasse justamente falando um pouquinho dessa sua trajetória, de seu envolvimento com o direito à saúde, de aluno da UF até professor da UERJ. Foi um longo caminho, tem uma dupla titulação em Sociologia, Direito. Conta um pouco isso e como é que isso fez diferença para o seu olhar mais empírico para o direito à saúde. Bom, a minha trajetória dentro da saúde foi um pouco por acaso, né? Foi uma trajetória que eu não escolhi desde o início, né? Na minha época de graduação, eu fui selecionado como bolsista de iniciação científica do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde da UERJ, é o Lápis, e ele é coordenado pela professora Roseni Pinheiro, que é uma pessoa excepcional e uma pessoa que tem uma trajetória dentro da saúde muito importante. E acaba que desde a graduação, eu tive dentro do Lápis muitas oportunidades de pesquisar, de escrever artigos, de participar de eventos. E a temática da saúde é a temática do laboratório. Isso me mobilizou muito como jurista e como cientista social. Tanto é que no meu mestrado eu pesquisei saúde, né? No meu doutorado eu pesquisei saúde, e no pós-doutorado, já que era para manter a ideia, eu mantive a minha área da saúde e cheguei a esse momento de professor da UERJ, atuando em saúde, né, e desenvolvendo as pesquisas então nisso. De modo que eu não consigo conceber a minha trajetória profissional e acadêmica sem a discussão sobre saúde, em especial sobre judicialização da saúde. Aí, no mestrado, você fez uma pesquisa empírica, mais com amostragem, e agora, nessa última pesquisa, eu achei que foi algo mais quantitativo, com estatística, mas também você fez algumas entrevistas no Brasil inteiro nessa pesquisa para o CNJ. Sim. Eu achei muito interessante porque saiu um pouco do lugar comum, que todo mundo vai estudar basicamente judicialização, fala da audiência pública, do STF, fala das recomendações do CNJ, que você diagnostica que não deram tão certo assim. Tô certo ou tô errado? Essa questão dos resultados da pesquisa tem muita coisa interessante, né? Por exemplo, a gente teve uma parte quantitativa da pesquisa, né, que foi análise de processos judiciais, e a gente observou que, quando a gente vai analisar os fundamentos decisórios, ainda tem uma pouca utilização, né, dentro das decisões, das recomendações do CNJ e também do próprio STF, né? Não às vezes como súmula, mas às vezes leading cases do STF, como a suspensão de tutela antecipada número 175. Quando a gente vai observar dentro dos julgados, eles aparecem pouco, né? Então, uma das conclusões da pesquisa na parte estatística, né, na parte quantitativa, é justamente essa, que você ainda tem, dentro do cenário de decisão em saúde, uma forte independência funcional do magistrado florescendo, né, no momento que ele vai justificar a sua decisão. Agora, no lado qualitativo da pesquisa, o que a gente fez? Foi muito legal, Siddhartha. A gente lançou uma convocatória nacional junto com o CNJ para que todos os juízes, todos os desembargadores e ministros inscrevessem experiências exitosas de efetivação do direito à saúde no Brasil. E aí a gente chegou à seleção de 3 grandes experiências: a experiência de Araguaína, no Tocantins, a experiência de Lages, em Santa Catarina, a experiência de Brasília. E dentro dessa experiência, o que deu mais certo, pelo que você relata, é o chamado Núcleo de Atendimento Técnico aos Juízes. Sim. O chamado NAT, que atualmente está funcionando também com um pouco de mediação e não só prestando informação ao magistrado sobre a dúvida se tal remédio é cabível, em que quantidade e tal. E essas 3 experiências envolvem essa inovação institucional de criar um núcleo técnico dentro dos tribunais, né? Sim. Conta um pouco sobre elas, assim, o que mudou nessa capacitação dos juízes com a introdução do NAT nos tribunais? Então, é muito interessante porque, às vezes, as experiências elas mudam um pouco o nome.
Por exemplo, lá a gente chama de núcleo de conciliação. Mas o fato é que todos são inspirados nessa ideia de diálogo entre o judiciário e a gestão a partir de como você está falando, de um núcleo que vai ter essa responsabilidade de apoio técnico. Todas essas experiências evidenciam êxito em termos de diálogo interinstitucional e principalmente os NATs, né, ou como núcleos de conciliação e tudo mais, quando eles são levados a sério, quando eles viram um compromisso no interior do judiciário, as experiências mostram que eles funcionam. Eles funcionam para instruir melhor os juízes no momento que eles vão decidir sobre coisas que os juristas não têm conhecimento, né? Você imagina se a gente fosse decidir se uma prótese X ela é melhor do que a prótese Y para um problema de fêmur, né? A gente não teria essa condição. Então, os NATs, eles passam a ser elementos qualificados para, de certa maneira, contribuírem melhor para uma segurança decisória. Observem, segurança decisória, né? Não é segurança jurídica, é uma segurança no momento da decisão para que aquela prestação jurisdicional ela ofereça realmente o que está correspondendo à necessidade clínica daquela pessoa, né? E o que é mais legal, esses NATs, então, eles passam a ser atores importantes para fazer com que você tenha uma decisão, de certa forma, mais sensível às questões de saúde, né? E aos elementos que envolvem a saúde. Em alguns lugares, inclusive, Siddhartha, os NATs eles não são somente consultivos, né? O juiz pergunta para o NAT e tudo mais. Nessa pesquisa do CNJ que nós fizemos lá no LAPES, né, eu e a professora Rosane Pinheiro, a gente observa que alguns NATs passaram a ter papel de mediação de conflitos, tá? E também o papel de acompanhamento da decisão depois que ela é realizada. E isso é muito interessante porque há uma inovação na teoria jurídica como um todo, especialmente de caráter processual, que sempre se viu, como você estava destacando até há pouco, que no momento que o juiz profere a decisão é como se o processo tivesse acabado e, na verdade, para a parte ele está só começando. Sim. Um processo real, enfim, um processo na vida ali de receber um medicamento ou não. Como é que o NAT gerencia essa fase, digamos assim, pós-decisória ou pós-deliberativa para implementar efetivamente o direito à saúde e não só, enfim, deferir um medicamento ou uma prótese, Sim. por exemplo? Porque dentro da saúde a gente tem determinadas prestações que são prestações continuadas, né? Por exemplo, a medicação para tratamento de HIV. A pessoa, hoje a gente não tem cura para HIV, então a pessoa, uma vez judicializando, ela passa a ter acesso àquele medicamento de maneira contínua. Ou então leites especiais, né? E o que estava sendo observado? Determinados medicamentos de prestação continuada, as pessoas iam no posto de saúde pegar o medicamento e às vezes elas iam mesmo não necessitando mais do medicamento clinicamente. O leite especial é um exemplo, né? Porque o leite especial ele é todo estabelecido por idade, né? E aí você tinha casos, e casos às vezes até bastante esdrúxulos, né? De pessoas que pegavam leites especiais que eles não precisavam há muitos anos, né? Então, algumas experiências de NAT, quando eles vão para o momento pós-decisório, são importantes para você, de certa maneira, reavaliar continuamente a necessidade clínica daquela pessoa em relação àquele medicamento. Isso rompe com a teoria do direito. Por quê? Porque dentro do direito a gente pensa o momento decisório, uma vez transitado em julgado, ele deixa de ser um problema jurídico, não é isso? Ele eventualmente vai ser um problema jurídico lá na execução, se houver um descumprimento e tal, mas aí vai ter que fazer uma execução forçada, mas assim, diante de uma situação de efetivação do direito, ele deixa de ser um problema jurídico. E quando a gente observa na saúde, o problema permanece, né? E ele vai permanecer enquanto aquela pessoa efetivamente precisar. Então, isso é um caráter inovador. O caráter de mediação de conflitos é inovador. Não a mediação de conflitos como a gente vê hoje, aliás, hoje não, há um bom tempo sendo trabalhada dentro do processo civil, né? Passa lá a mediação virando uma fase quase do processo judicial e em alguma medida até muito robotizada, né? Dentro de um processo judicial. Quando a gente observa, né, essa minha pesquisa sobre a judicialização a partir do CNJ,
ela mostra muito bem isso. Quando a gente fala de práticas exitosas de mediação em saúde, são práticas que têm diálogo cotidiano, né? Você tem estrutura, você tem lugar em que você tem lá gente da gestão, gente do judiciário, gente do Ministério Público, da Defensoria Pública, e eles estão cotidianamente atuando. Inclusive, às vezes, Associação de Defesa dos Usuários é uma mediação que não ocorre porque há um processo que precisa ser mediado. Ela já existe, independente do processo judicial. Isso faz com que você tenha, então, uma nova forma de ver o papel que as instituições jurídicas têm na efetivação de direitos. Né? O que eu acho interessante, não, além do papel, é também repensar um pouco essa figura do juiz, né? Porque, de um lado, a gente não pode idealizar um Hércules que no Rincão do Piauí, ou em Valadares, onde a gente está lá no interior, que tem uma série de problemas de infraestrutura e tal, idealizar que esse juiz vai ser capaz de efetivar todo o direito à saúde sozinho, sem dialogar com outras pessoas e com outras instituições. E, ao mesmo tempo, nem sempre ele tem uma formação médica, nem seria capaz de tê-lo, dada a complexidade que já é e que já envolve a própria formação para se tornar um juiz. Sim. Não existe essa figura do juiz Hipócrates, com 2 chapéus, médico e magistrado. Sim. Uma coisa que eu achei legal na pesquisa que você diagnosticou também empiricamente foi que muitas vezes o que o magistrado conhecia de direito sanitário era o artigo 196 da Constituição, que fala que saúde é direito de todos, que deve ter um tratamento igualitário, o que é muito pouco para o que o Brasil precisa, para tornar o lugar onde a gente vive um local melhor. Sim. E eu achei muito interessante como você trabalha o processo dessa formação renovada desse magistrado, seja incluindo a necessidade de incluir o direito sanitário nos programas, nos concursos para juiz, seja um processo de capacitação que não é só individual. Conta um pouco dessa experiência do como você viu esse processo de formação continuada, digamos assim. Eu acho essa tua análise excelente. É muito curioso porque dentro do direito, e aí não é só uma questão de saúde, né? A gente tem uma avidez por ter respostas, né? Isso eu acho constitucional, isso eu acho inconstitucional, isso aqui é legal, isso daqui é ilegal, isso é certo, isso é errado. A gente tem uma necessidade tão grande de certezas, né? E na saúde, se você não trabalha em termos de humildade, você não consegue pensar as questões de saúde. Então hoje eu vejo, às vezes, até orientando os meus mestrado, muito preocupados em oferecer grandes respostas, né? Não pode medicamento experimental, pode medicamento experimental, não pode medicamento da Anvisa. E quando, na verdade, a complexidade das questões de saúde vai além disso, né? E isso é importante ser dito porque isso afeta a nossa formação, independente de sermos advogados, juízes, promotores, essa busca por uma resposta certa, né? E dentro da saúde, eu trabalho há 13 anos com saúde. E cada vez que eu estudo saúde, eu acho que eu não sei muita coisa, né? E dentro da pesquisa foi muito curioso porque o juiz também, em geral, ele não sabe sobre saúde, né? Ele pode até ter uma opinião sobre, se vier um leite especial, eu defiro. Mas a gente está no mundo da opinião, a gente não está no mundo do campo da saúde. E por isso a gente sempre é um ator externo, mas que tem que lidar com a saúde. Então, o que acontecia? Como que essas experiências exitosas funcionaram? Elas funcionaram na medida em que os juízes entenderam que eles têm que sair do gabinete, né? Que não adianta você efetivar a saúde sem você ir no posto de saúde, sem você ir no hospital, sem você ir na gestão, sem você ir na associação de usuários, sem você entender a realidade local, né? E tentar compreender qual é o seu papel institucional nessa realidade. Isso faz toda a diferença e fez toda a diferença, né? Na pesquisa, por exemplo, tem um caso bem curioso, que é o caso de Lages, né? Que estava Lages, Serra Catarinense, as pessoas, né, com uma alta qualidade de vida, então tem muitos idosos e os problemas da velhice, né? Então muita demanda de fralda geriátrica. E aí o juiz vai lá e atua proativamente, sem processo judicial singular, ele atua fazendo parcerias com associações, ele atua fazendo parcerias com a gestão e criam uma fábrica de fraldas comunitária, né?
Isso daí é revelador do que é a saída de gabinete. E ao sair do gabinete, a pesquisa mostra isso em todos os lugares. E, aliás, uma pesquisa que eu participei também do Lápis, essa eu não coordenei, eu participei, que foi sobre experiências exitosas no Ministério Público, lá em 2005 já mostrava isso. Sem diálogo, você tem uma visão muito disciplinar do problema de saúde e muito jurídica. Só que a saúde não é somente direito, não é somente artigo 196. Então, os juízes, eles, ao estabelecer esse diálogo, eles não somente capacitavam o gestor, não somente capacitavam o movimento social, mas o que é mais legal, eles se capacitavam também, né? Então, conversei com alguns juízes que sabiam sobre qual é o estente mais adequado para um problema de infarto. Onde você vê isso? Não é lendo no Google, nem lendo algum livro de medicina, é dialogando. E teve essa dimensão de capacitação interinstitucional, mas teve dentro do próprio NAT esse processo de retroalimentação, né, contínua, sim, que eu achei perfeito. Assim, você sai daquela pensar o juiz isolado, sozinho no gabinete, para pensar o diálogo com outras instituições, Ministério Público, Defensoria, enfim, secretarias de saúde, mas também dentro do próprio NAT ter algum suporte ali que possa aprimorar, enfim, capacitá-lo continuamente a lidar com essas demandas complexas, científicas, enfim. Sim. Eu costumo dizer que o NAT ele tem um papel pedagógico, né? Ele é formador do que é o novo magistrado de saúde, né? Sem NAT, essa parte pedagógica ela fica mais deficitária. Bom, já caminhando para o fim assim, da nossa entrevista, nosso bate-papo aqui, teve alguma pergunta que eu deixei de fazer, que você gostaria que eu tivesse feito, ou que alguém tivesse feito? Como a gente tem esse espaço livre na internet... É difícil, né? Foram excelentes perguntas, então... Mas eu posso te dizer uma que você fez, né? Mas eu gostaria, talvez, de dar uma abordagem ainda mais forte, né? Que é em que medida hoje, por exemplo, a teoria do direito ela explica situações como essa, né? Em que medida está nos livros de teoria do direito, filosofia do direito, sociologia do direito, uma situação que o juiz ele atua diretamente na construção de uma fábrica de fraldas, não é verdade? Talvez essa... Já posso responder? À vontade, vai lá. Porque a gente parte da premissa dentro do direito de que ativismo judicial tem processo, né? Tem processo e aí o juiz ele vai ser ativista dentro do processo. E, em geral, até tem uma confusão teórica de ativismo judicial e judicialização, como se fosse a mesma coisa, né? Mas eu estou absolutamente convencido que um ativismo judicial efetivo, ele se desenvolve para além do processo. Então, o que é interessante ver desse olhar é que não necessariamente desjudicializar a questão importa em uma postura passiva do juiz diante dessa realidade da saúde. Perfeito. É exatamente isso. Uma coisa curiosa, né? Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu analisei experiências extrajudiciais do Ministério Público. E aí foi muito curioso porque na época eu criei um termo para explicar essas experiências, porque tinha experiências que o Ministério Público ele tinha 4, 5 anos de atuação na saúde e não tinha uma ação civil pública. Era tudo extrajudicial, principalmente recomendação em termos de ajustamento de conduta. Então eu trouxe o conceito de juridicização e não de judicialização, porque judicialização é propor ação judicial. E a juridização é você agir extrajudicialmente através de diálogo, de pactuações, de negociações. E foi muito curioso, porque quando a gente chegou para fazer a pesquisa do CNJ, eu tinha na minha cabeça que o conceito ele só seria operacionalizado, né, o conceito de juridização, dentro de experiências fora do judiciário, né? E aí, quando a gente vai para a pesquisa, a gente vê essa riqueza institucional desenvolvida dentro de algumas experiências do judiciário, e isso até me provocou a reformular o conceito, porque é possível hoje você ter juridização dentro do judiciário, né? Quando o juiz ele atua independente de processo judicial. Isso rompe com a teoria do direito, isso rompe com a teoria geral do processo, isso existe. Isso existe. E funciona em alguns lugares. Funciona. Bom, então queria te agradecer por esse bate-papo aqui. Acho que foi bem interessante, super inovador, enfim, conhecer um pouco mais dessa realidade e o que pode ser feito dentro da saúde. Convido a todos a conhecer um pouco mais, enfim, da pesquisa do professor Felipe Assenzi, que está disponível no site do CNJ, enfim, no site pessoal dele também. Vale muito a pena.
ler o material. E é isso. Muito obrigado, Felipe. Eu que agradeço, uma honra e até a próxima, né?